Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo, o jornalista e meu amigo Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós conversamos com o youtuber Max Palaro, que conta com mais de 2,5 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e que vai falar sobre o mercado de games e a sua carreira. Max, bem-vindo aqui no Hot News Entrevista. Opa, obrigado pelo convite aí, gente. Gostei bastante desse convite. Quero fazer o melhor aqui com vocês. Muito obrigado. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Baixe o app no seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo Ike Fome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Arroz parboilizado Safra Sul. Os melhores grãos para uma refeição nutritiva. Ao ir ao mercado, escolha a qualidade Safra Sul Alimentos. Cicobi Crédito Silpa. Abra sua conta digital no Cicobi Crédito Silpa através do app Cicobi e venha para o encantador mundo do cooperativismo de crédito. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor, energia e alimentos Safra 77, o melhor de nós para o mundo. Max, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente. E no seu canal, você conta um pouco do início da sua carreira no YouTube, né? Inclusive citando uma lacuna que você observou nesse ramo. E foi aí que você decidiu falar um pouco sobre os games independentes. Foi isso mesmo? Conta um pouquinho mais sobre esse começo seu. Tá, eu comecei a me interessar por isso bem antes do que eu realmente comecei a me empenhar em fazer isso dar certo, né? Lá pela coisa de 2009 para 2010 eu já era um pouco interessado, eu comecei a ver, porque eu sempre acompanhei a internet, eu uso a internet... Antes dela existir na minha casa, eu já usava na USP, que meu pai trabalhava lá, e na USP tinha internet, e eu ficava fascinado, tal, que legal. E aí, quando eu comecei a mexer com criação de conteúdo, foi por volta de 2010, 2009, 2010, 2011, eu comecei a gravar algumas coisas. Gravei por um tempo, só o mesmo jogo, gravava, era um jogo de tiro, tal, bem legal, comecei a criar uma certa comunidade, bem devagarinho, até o ponto que eu não aguentava mais gravar o mesmo jogo sempre, né? Então eu comecei a procurar outros jogos. E aí eu encontrei um jogo de construção de cidade que fez o meu primeiro boom no canal, lá por volta de 2012, que eu tava começando minha carreira de engenheiro, ao mesmo tempo fazendo vídeo na internet, né? E aí eu comecei a jogar e eu gravei uns 150, 200 vídeos do mesmo jogo de criação de cidade, até que, novamente, eu tenho um pouco de TDAH, então eu não aguentava mais gravar a mesma coisa. E aí eu gravava outra coisa, dava 50 views, eu gravava um jogo de construção de cidade, SimCity, e dava, 5 mil views. E eu ficava meio, caraca, mano, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia, a galera só quer ver o jogo da cidade. Aí eu fiquei meio assim, quer saber, minha carreira de engenheiro tá começando tá iniciando agora, né? Eu tava no meu primeiro emprego, vou abandonar isso aqui. Abandonei lá por volta de 2013, fiquei trabalhando com engenharia até 2016. Aí em 2016 eu não aguentava mais engenharia. Você vê que é um trending isso na minha vida. Eu sempre faço uma coisa, me canso daquela coisa, quero fazer outra coisa diferente. E assim foi. E aí eu falei, bom, quero voltar pro YouTube. Eu já era casado, eu já tava como engenheiro há 6 anos, mais ou menos, isso mesmo, uns 6 anos. E eu falei pra minha esposa, então, eu quero fazer isso aqui. Aí eu expliquei pra ela que eu ia fazer um jogo diferente por dia, gravar um vídeo de um jogo diferente todo dia, independente, porque eu não sabia, mas tinha mais de 10 mil jogos sendo lançados todos os anos. E quando eu falo esse número até hoje, as pessoas não acreditam. E sim, hoje tem por volta de 9 a 11 mil jogos lançados todos os anos, né? E eu não conseguia nomear nenhum jogo. Eu não conseguia nomear um jogo, assim, eu não conseguia nomear 10. Aí eu falei, cara, vou atrás disso, eu vou ver que se tem jogos bons. E eu comecei a ver que os jogos bons mesmo estavam ali escondidos, onde muita gente não via, muita gente não tinha contato, por conta de falta de marketing, publicidade desses jogos são muito menores, né? Então eu comecei a explorar esse ramo de jogos diferentes, esquisitos,
que ninguém tinha nunca ouvido falar, e eu gravava um jogo diferente todo dia. Eu fiz isso por 1 ano e meio, e até que começou a dar certo. Muita gente começou a assistir, e não parou mais desde então. Desde 2018, final de 2017, começou a dar certo, e eu, desde então, venho fazendo a mesma coisa. Até agora não cansei, pelo menos não pra desistir, né? Pelo Isso menos... virou minha carreira. Eu larguei engenharia e já em 2019, acho que eu já larguei no final de 2018 engenharia, e não me arrependo também, porque já tava cansado de ir todo dia pro escritório fazer a mesma coisa. E estou fazendo isso até hoje. Ô Max, e uma pergunta sobre tudo isso que você falou, né? De você buscar esses caminhos e até mesmo alternativas diferentes, né? Como você citou assim. Você imaginava que ia crescer tanto assim, ou você só esperava, vamos dizer assim, algum reconhecimento mínimo disso? Olha, eu tive o reconhecimento mínimo 6 anos antes, né? Não, isso, mais ou menos uns 4 a 5 anos antes. Eu cheguei a ter 20 mil seguidores e falei, não, beleza, eu tenho uma audiência já, né? Eu achava. E aí, quando eu voltei, foi assim, até que um pouco entre eu tô cansado disso e uma aposta com um amigo. Que eu falei assim, ele falou, você tentou fazer YouTube, você não conseguiu chegar a 100 mil inscritos. Eu falei, cara, eu consigo chegar, eu acho que 100 mil dá. E aí eu comecei a fazer vídeo de novo, porque eu tava afim de fazer uma coisa diferente, e porque eu sempre gostei de videogame, então eu queria estar envolvido com isso. E também por uma aposta, de falar, não, eu vou conseguir, sabe, 100 mil inscritos. E quando eu consegui 100 mil inscritos, um mês depois eu já tava com 200 mil inscritos. Porque tava crescendo muito rápido. Coisa assim, eu tava fazendo por volta de 8 mil inscritos, de 8 a 12 mil inscritos todos os dias. Todos os dias era absurdo, assim. O pessoal que trabalhava comigo sabia que eu tava fazendo isso. E assim, tinha uns 4, 5 pessoas que ficavam vendo a atualização ao vivo do número de inscritos. Eles falavam, cara, não tá parando de girar. Porque ficava girando os numerinhos, assim. E eu tava, caraca, o que tá acontecendo? E tanto que eu descobri que meu canal tava estourando por conta de um pessoal do trabalho que me mandou mensagem, porque eles acompanhavam de pouquinho em pouquinho, mas eu fui viajar, eu tava em Fernando de Noronha, passeando com a família, e aí o pessoal começou a falar, cara, tá muito estranho, você ganhou, sei lá, 2 mil inscritos, e eu, caraca, sério que tá assim? Eu não tava sabendo, sabe? A coisa começou a acontecer, e eu não esperava que fosse, eu sempre esperei que fosse parar. Porque minhas experiências no YouTube era, crescia um pouquinho e aí voltava pro patamar que eu já estava antes de crescer. Só que dessa vez não, dessa vez começou e não parou, e todo dia era mais e mais gente vindo, e aí a pessoa chegava por um vídeo e já ia assistir outro e outro e outro, todos os vídeos começaram a ganhar visualização junto, e sei lá, foi uma experiência que todo mundo que eu conheço de criação de conteúdo lembra desse momento, sabe? Que você um dia você é desconhecido e um mês depois muita gente já te conhece. Isso é muito louco e é uma das experiências mais legais que eu já tive na vida. Porque é algo surreal, assim. De gente já começar a ir no shopping e gente me conhecer. Você não é o cara... Fui na academia, o cara, eu vi um vídeo seu... E eu já tava na academia há um tempo, a gente conversava, mas ele nem sabia que eu fazia YouTube. Então foi uma experiência fenomenal e eu não esperava. E até hoje, eu tô já agora trabalhando só com isso, já faz 5 anos, mais ou menos. Mais ou menos uns 5 anos. Eu tô esperando quando é que vai parar. Mas não parou ainda, eu espero. Agora eu tô começando a achar que não para mais. Talvez eu me engane, mas eu espero que não pare, porque agora eu realmente gosto do que eu faço. Legal, você citou no início da entrevista, né, o jogo SimCity, que ele é mais popular. Com relação aos games independentes, você antes, né, de estourar, de bombar, você gostava dos games independentes? Você jogava ou você, na verdade, passou a jogar depois que você viu essa lacuna e começou a investir no assunto? Não, eu sempre... Depois que eu descobri que tinha esse mercado de jogo independente, eu comecei a me interessar cada vez mais, porque eu sempre fui o nerdão que gostava de coisa que ninguém gostava. Então, eu me interesso por essas coisas. Tanto que antes de ser youtuber, eu já fui mágico.
Eu já fiz umas coisas bem bizarras. Eu gostava de fotografia, que não era uma coisa que muita gente gostava, que também me ajudou, na parte de fotografia ajudou bastante nesse percurso, né? Pra qualidade de imagem, esse tipo de coisa. Então, eu sempre gostei das coisas diferentes. Eu já jogava os jogos, e aí eu comecei assim, cara, eu gosto de testar jogos novos, descobrir mecânicas diferentes. Eu sou fanático por jogo de tabuleiro, sempre fui. Eu tenho aqui no meu armário, aqui na minha casa, tem mais de 150 nesse armário aqui do lado, jogos de tabuleiro. Então eu gostava dessas coisas que era diferente, né? Então foi pra mim natural até. Eu olhei que tinha um espaço, pouca gente falava disso, mas era porque eu também gostava. E aí eu pensei, eu não tenho dinheiro pra comprar tanto jogo, talvez se eu começar a fazer vídeo, as empresas possam me dar os jogos, então eu vou estar experimentando os jogos cada vez mais, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, de graça. Também era uma forma de tentar pagar por esse hobby que eu tinha naquele momento, né? Sobre games, eu sempre gostei de games. Acho que assim, eu não lembro de eu lembro de jogar o Atari, que veio do meu primo, e aí desde então não parei de jogar videogame, seja onde for, eu tava sempre procurando jogar alguma coisa nova, né? Então eu sempre joguei e continuo jogando hoje em dia. Eu até falo que no Brasil de hoje, que um jogo tá custando coisa de 300, 350 reais, com 300 reais você se diverte por uns 2 anos com um jogo independente, sabe? Porque tem muito conteúdo a preço de 20, 30 reais, então você consegue comprar muito mais coisa. Só que o pessoal ainda, né, o marketing e a publicidade dominam nos jogos mais AAA, né, que a gente chama que são os jogos mais com maior investimento. Ô Max, e em relação ao seu dia a dia, né, vamos falar agora, você acabou de falar que joga, qual é a frequência, né, qual a constância e o tempo que você dedica aos jogos, além dos vídeos, é claro, que você fala e já citou aqui, mas você joga bastante, quantas horas por dia, uma média, mais ou menos? Tá, então, eu agora tenho um filho de 2 anos, então nos últimos 2 anos mudou um pouco a minha rotina. Agora tem que se dedicar ao filhão também. Exato, né, mudou um pouquinho, mas mesmo com meu filho, eu ainda... É que na minha cabeça, muita gente fala assim, porque eu sou um pouco fora da curva, tá? Muitos criadores gravam e pra eles já tá bom de videogame. Eu dividi na minha cabeça que existe um momento de trabalhar com videogame e me divertir sozinho, porque pra mim faz muita diferença isso. Eu tá aqui gravando, jogando e falando com a câmera, é gostoso, eu me divirto, mas eu realmente gosto de sentar na cadeira, encostar pra trás assim e jogar quieto, na minha, luz apagada, né? Então, hoje em dia, como tá a minha rotina, eu trabalho por volta de umas 6 horas jogando e testando e gravando, de 6 a 8 horas, eu tento não passar muito disso. E aí depois eu vou jantar, põe meu filho pra dormir, e aí a esposa geralmente vai um pouco antes pra dormir do que eu, e aí eu jogo mais umas 2 horas, 2 horas e meia com meus amigos pessoais, conversando no Discord, essas coisas, e depois a gente vai dormir, e é isso. E o seu público, né, de games independentes, você sente que esse público ele tem aumentado e se sim, né, você se sente parte desse processo de popularização? Olha, há uns 3 anos atrás eu falaria que não, mas hoje eu tô começando a sentir que sim, que eu tenho uma voz muito, muito poderosa nessa parte, assim. Tenho muito mais empresas de games vindo falar comigo, que querem que eu jogue, e quando eu jogo, o desempenho de venda aumenta, então eu tô, acho que modificando um pouco, assim, fazendo as pessoas encontrarem mais e mais jogos diferentes. Eles já fazem isso no meu canal naturalmente, então pra mim é natural. Então quando eu jogo algum jogo, geralmente tem gente que fala, putz, Max, mais um jogo que eu vou comprar por causa de você, não sei o quê. E eu descobri assim, que meu público, mais da metade já comprou pelo menos um jogo por conta do que eu joguei, né? Então é bastante gente que eu tô influenciando hoje em dia. E eu esqueci a outra pergunta. Se você se sente bem, né, fazendo parte dessa popularização. Eu me sinto muito bem, porque eu não quero ver os games, eu gosto muito de game. E eu vejo que de muitos anos pra cá, começou um pouco da, assim, a corporativização dos games,
começou a atrapalhar a experiência dos gamers, né? A galera que joga sofre na mão das empresas que querem lucrar só com isso e não... E a parte de jogo independente, que o cara tá fazendo aquilo porque ele tem uma paixão, um projeto pessoal, eles querem mostrar a arte deles. E eu considero o videogame como uma obra de arte. Da mesma forma que um filme, da mesma forma que um livro, game também é arte. Tanto que requer criatividade, requer muito pensamento sobre aquilo, requer você estudar, né, esse tipo de assunto para criar um jogo bom, né, uma experiência boa. E as empresas, muitas empresas grandes, elas se juntam e tentam... Se juntam não, né? Elas juntam para fazer um jogo e o ponto principal não é a experiência do usuário, é como que a gente vai monetizar isso para gerar mais dinheiro. E eu acho que não deve ser pensado dessa forma, né? Eu acho que eu fazer o que eu faço, eu tô lutando um pouco para que as pessoas enxerguem realmente onde tá a arte do jogo, onde tá o valor de um jogo de videogame. E não só... Por exemplo, tem muito jogo por aí que usa mecânicas de cassino. Eu sou totalmente contra. Por exemplo, quando você vai num jogo e você compra moedinhas do jogo para comprar itens dentro do jogo. Eu acho que a gente tinha que comprar com dinheiro, porque moedinha serve para você enganar o cérebro de quem tá jogando, para que ele não veja o valor daquilo que ele tá comprando, né? Ele se engane de quanto vale aquilo que ele tá gastando. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem que vir até por parte do governo mudar essas coisas. Mas eu me sinto bem porque eu tô aqui lutando para mostrar que videogame é arte. Você citou a palavra valor, né, Max? Agora, o valor para você de sair nas ruas, aonde você vai, em shoppings ou no seu passeio, e as pessoas te reconhecer, né? As pessoas reconhecerem o seu trabalho, melhor assim. Como é ser reconhecido pelas pessoas quando você anda na rua? Eu acho a sensação mais surreal e mais incrível que eu já senti, assim, é muito legal. Porque, pra vocês terem uma ideia, assim, eu não sou tão reconhecido, né? Eu não sou, sei lá, você pega um Felipe Neto, esses caras que eles estouraram a bolha da internet e eles se tornaram celebridades fora da internet até. Eu não sou esse tipo de criador de conteúdo, mas eu acho que, assim, toda vez que eu vou no shopping, alguém, pelo menos uma pessoa, me reconhece. Isso é muito legal. Eu fui agora viajar com a família, eu fui pra Disney, a gente ficou lá 15 dias e eu fui reconhecido 6 vezes lá, por brasileiros que estavam viajando. Então isso pra mim assim, eu sempre falo, eu sou uma pessoa comum, tipo, eu sento aqui, eu tô sozinho no meu quarto a maior parte do tempo, então eu não sinto, na minha cabeça não dá pra descrever o que são, sei lá, 2 milhões e meio de pessoas. Eu não consigo enxergar isso, e se eu enxergar de verdade o que significa isso, talvez eu não consiga nem dormir mais, né? Então o nosso cérebro faz a gente esquecer do que significa isso. Eu sei que tem muita gente que me assiste, é coisa de 4 milhões de usuários únicos que me assistem a cada 3 meses, então é muita gente que eu impacto. Mas eu não consigo enxergar realmente o tamanho disso. Mas é muito gostoso, cara. Você ser reconhecido é uma das sensações mais legais, porque eu nunca recebi... Assim, o meu conteúdo é super família, eu sou um cara muito de boa, tento não agredir ninguém, é um conteúdo para ser gostoso, para a pessoa chegar e chegou da escola ou do trabalho, eles assistem meus vídeos e se divertem e, sei lá, vão ao jantar e dormir, entendeu? E então quando eles me encontram não tem nenhum tipo de, que eu chamo de hate, né? Nenhum tipo de agressão com a minha pessoa, é só carinho, então, nossa, é muito gostoso. E assim, é gostoso até para as pessoas que, sei lá, minha mãe não entende muito bem como eu ganho dinheiro, mas quando eu vou no shopping com ela e alguém me encontra, ela fica, eu sou a mãe dele, hein? Sou a mãe dele. Então ela fica empolgada, sabe? Tipo, ela também sente que, nossa, que legal, reconhecem o meu filho. Muito bom. Max, falando um pouquinho agora sobre o mercado, né? Há exatamente um ano você dava uma entrevista para a revista Exame falando sobre a chegada do 5G.
e a revolução que isso ia causar no mundo gamer. Essa revolução, ela já começou um ano depois? A gente começa a sentir de maneira mais palpável? Acho que ainda não. Eu achei que ia ser mais rápido, mas eu acho que ainda... Eu não sei, porque eu não sei como que tá o 5G no Brasil, mas eu sei que tem uma coisa que parece que é um 4,5 ainda. Não tá 5G mesmo, a velocidade ainda não tá no máximo. As empresas ainda não estão oferecendo algo com o potencial completo. E eu também não acho que precisa ainda, esse que é o ponto. Eu acho que ainda não tem nada sendo criado para que seja justificável a utilização de um 5G completo. Então eu acho que ainda não começou. E um dos assuntos, até pegando como gancho, né? Uma das partes ali da entrevista, você fala sobre a nova tecnologia, né? Essa nova tecnologia que tá pronta para rodar jogos também em TVs, né? A gente já compra TVs hoje, né? Sim. E com aplicativos instalados. E que é possível rodar jogos de alto padrão nessas TVs. Eu, inclusive, recentemente comprei uma TV, fazia tempo que eu não trocava minha TV, apesar de eu gostar muito de jogos, eu também tô afastado desse mundo. Eu comprei a TV e vi lá a possibilidade de jogar somente com o controle na TV. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Não, isso é fenomenal. Eu já joguei assim, eu achava que não ia ser tão boa a experiência, que funciona mais ou menos assim, o jogo tá num servidor. Eu sei que tem um servidor perto da minha casa aqui em São Paulo, então a latência, né, o tempo de resposta é baixo. Mas mesmo para quem tem um tempo de resposta um pouquinho mais alto, não sente muito esse delay, né, esse atraso. Então como é que funciona? O jogo está instalado nesse servidor e você conecta pela sua TV nesse servidor e joga com o controle diretamente no servidor dessa empresa que tá entregando o serviço. Então você pode jogar qualquer jogo que você quiser, sem ter o console, sem ter o videogame, porque o processamento de imagem está sendo todo feito no servidor. Então tem aquele tempo de ir o sinal pro servidor e voltar a imagem para você. Eu achava que ia ser ruim essa experiência. Eu sempre apostei, cara, não sei se isso aí vai ser bom. Mas eu testei o serviço, acho que da Microsoft, eu testei o serviço que tem o da Sony e o do Google também eu testei. E é bom, eu gostei. Eu acho que pra quem... a galera hoje joga no celular, né? Eu acho que é uma experiência muito pior do que você jogar num controle. Eu sou da época do controle, então eu sou véi. A galera, eu sou meio veiaco. Então a galera acha que que jogar no celular é bom. Quem é novo, quem é mais velho não acha. Mas, você sentar na sua sala e jogar videogame sem precisar ter nada além de pagar um serviço por isso, eu acho fenomenal. Assim, eu vejo que não vai existir um PlayStation 7. Talvez tenha um PlayStation 6, mas até ele eu acho que tá com os dias contados com essa tecnologia, viu? E depois disso, né, após essa possibilidade aí de a gente jogar direto na TV com o controle, qual que é a próxima mudança que você vê nesse mercado, o próximo avanço que já tá chegando aí? Bom, o que todo mundo fala hoje em dia é de inteligência artificial, né? Isso. Eu acho que no mundo dos games, inteligência artificial pode ser algo que vai assustar muita gente. Porque hoje a gente tem os NPCs, né? Que são os non-playable characters, que são os personagens que você não joga. Eles simplesmente ficam parados ali, você chega perto, ele fala alguma coisa com você. É um personagem programado para fazer isso. Se você imaginar que a inteligência artificial está avançando na velocidade que está, esses personagens podem se tornar tão reais que a gente não vai saber se eles são pessoas ou não, né? Então tem esse ponto. Eu acho que tem isso que pode revolucionar um pouco. E principalmente na parte de tradução, eu vejo. Então os jogos hoje são feitos, sei lá, em inglês, e às vezes só em inglês, por exemplo. Em muitos jogos independentes fazem isso. Mas a tradução da inteligência artificial é melhor que qualquer tradutor que eu já usei. Então eu vejo que você rodar essa inteligência artificial para mostrar o jogo para qualquer língua vai abrir portas para muita gente que hoje não consegue. Por exemplo, hoje a pessoa não sabe inglês, às vezes não consegue acompanhar um certo tipo de jogo. Ela poder... E aí a empresa também hoje ela tem que contratar um tradutor, né, uma pessoa para traduzir e tudo bem, revisar vai ter sempre que revisar, mas
deixar muito mais barato e acessível para todo mundo. Você poder até conversar no jogo. Você conversa em português e a pessoa lê o texto já em inglês do outro lado. Então você vai estar conectado realmente com o mundo inteiro, sem precisar ter a barreira da língua, né? Para muita gente isso ainda é um problema. Tá certo. Gostaria de agradecer a participação de Max Palaro aqui no Hot News Entrevista. Lincoln, a gente já falou de muitos assuntos interessantes, né? Sim. Mas game, que é algo que é tão popular, tá tão presente, que eu me recordo, pelo menos na minha época, que é a primeira vez, e é um assunto que causa muita curiosidade. E que o Max aí, como uma referência, apesar dele falar que não tanto, mas a gente percebe aí que ele é uma grande referência nesse assunto, pode trazer, contribuir com a gente aí, muito conhecimento sobre esse mundo infinito, vamos dizer assim, dos games. Muito obrigado, viu, Max? Valeu, obrigado pelo convite aí de vocês, adorei participar e espero que vocês, sei lá, se divirtam cada vez mais jogando games da forma que eu me divirto. Muito bem, e que você possa participar mais vezes com a gente aqui, viu, Max? Em outras oportunidades, trazendo esse universo que praticamente não tem fim, né? Pelo contrário, cada vez se renova, cada vez mais moderno, e com essa postura que você tem de simplicidade, aliada à popularidade que você tem, eu tenho certeza que o resultado já é positivo, mas sempre vai ser positivo. Um abraço para você, dá um abraço no filhão, na esposa e para toda a família, viu, Max? Abraço, tchau, tchau, gente. Muito bem, conversamos hoje no Hot News Entrevista com o youtuber Max Palaro, ele que falou um pouquinho aqui pra gente, só um pouquinho, imagina só o que tem pra falar ainda sobre esse universo dos jogos, dos games. Você está no Hot News Entrevista, eu sou o Lincoln Augusto e junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.